preciso. Jesus, Jesus, Jesus. Feche os seus olhos onde você está. Doce Jesus, doce Jesus, doce Jesus, oh, Xande Cabaçane, doce, 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 ora Cababachena Raçane, Ira Narachane Reci. Doce presença, doce presença, doce presença de Jesus. Tu és bem-vindo, 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 bem-vindo. Oh, oh, oh. Pelo sangue de Jesus, você pode entrar nesse lugar de doçura na presença do Senhor. Oh, Shakabasande, oh, Rakababachenda Rasande, oh, Rakababachende Resina Barararasai. Babachanderesi, Sharararasai, oh, amado da minha alma, eu tenho saudades, 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 saudades de ti, saudades da tua presença. Saudades do teu fogo, saudades da tua glória, queimando em meu coração. Sim, eu tenho saudades, saudades, saudades de ti. Eu tenho saudades de ti. Eu tenho saudades de ti. Eu tenho saudades. Eu tenho saudades de ti, Jesus. Oh, Shakababa Sandarababa Tcheraba. Oh, Rababa Sande. Eu tenho saudades do sol que flui do santo lugar. Oh, eu tenho saudades do sol que flui do santo lugar. Saudades do sol dos céus. Saudades do sol dos céus. Saudades do sol do santo dos santos. Oh, Shakababa Sandarababa. Ei, céu, oh, eu não sei se eu vou conseguir falar muito hoje, porque eu sei que o Espírito Santo quer que você mergulhe hoje. Muitos de vocês não têm tido paciência para estar no Santo dos Santos, mas o Espírito Santo de Deus quer levar você de volta ao lugar secreto, ao lugar onde tudo é gerado, ao lugar onde tudo acontece, ao lugar onde a glória e a presença do Senhor fluem sem barreiras, fluem. Oh, sim, porque Deus tem fome por mim e por você. Deus tem fome por nós. E o Espírito Santo de Deus está chamando de volta, chamando você de volta. Talvez você nunca tenha estado neste lugar. Talvez tudo que você
você tenha tido na presença de Deus foi apenas, como diz a nossa querida Marte Duque, apenas um beijinho na presença de Deus. Mas existem profundezas do coração de Deus, existe uma profundidade da presença de Deus, da glória de Deus, existe uma alegria que emana do trono de Deus e é constante, constante, constante. A casa do oleiro não é um lugar de depressão, não é um lugar de tristeza e opressão. A casa de oleiro é um lugar de ser cheio, cheio da presença e da glória do Senhor. Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que deixada a promessa de entrar no seu descanso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Em outras palavras, o propósito dos sinais e das maravilhas e da pregação do Evangelho é de gerar fé no coração do homem. O propósito da palavra de Deus manifesta a nós é gerar fé nos nossos corações. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos vivido numa geração desgastada muitas vezes,
E Jesus diz lá em Mateus 11: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Existe um lugar de descanso em Deus. Existe um lugar de descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. E quando Deus tirou Israel do Egito, aqui em Hebreus, no capítulo 3, diz que eles viram durante 40 anos as obras de Deus no deserto. Viram das maravilhas, experimentaram. Viram o mar se abrir no meio. Viram a nuvem segui-los de dia, cobrindo, protegendo da luz do sol. Viram a nuvem de fogo durante a noite sobre eles, durante todo o tempo. Viram a presença do Senhor em forma de nuvem vindo sobre a tenda do concerto, indo ter com Moisés. Viram Deus fazer cair dos céus pão, maná, provisão. Experimentaram tanto da atuação de Deus, experimentaram tanto dos milagres, experimentaram tanto da manifestação da glória de Deus. No entanto, eles escolheram não conhecer a Deus. A questão toda não era a terra prometida, porque a terra prometida sem Deus era simplesmente uma terra de cananeus, homens sanguinários. E o propósito de Deus era fazer com que o povo entrasse no seu descanso. E o descanso não era tanto a terra prometida. O descanso era a própria presença de Deus. O lugar de descanso. Uma das primeiras vezes que a Bíblia nos fala sobre o descanso foi em Gênesis. E ela diz assim em Gênesis no capítulo 2, que Deus viu tudo que tinha feito e que era muito bom. E que Deus descansou de todas as suas obras. Não porque Ele estivesse cansado, mas na plenitude da sua grandeza e do seu poder. Deus celebrou a consumação da obra, porque já não tinha mais nada sem forma e vazio para ser criado. E ali Deus descansou, Ele celebrou a finalização da sua obra. E quando Jesus na cruz deu a sua vida e disse: está consumado, a Bíblia diz que Ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos estar diante do trono da graça. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Não existem elites espirituais. Não existem alguns que são preferidos e outros não. Deus escolheu a cada um de nós. E para cada um de nós existe um lugar diante do trono da graça de Deus. Existe um lugar diante da presença de Deus. Existe um lugar de descanso para cada um de nós. E quando Jesus deu a sua vida ali na cruz, e Ele disse: está consumado. Significa a obra está completa. A obra está completa. Será que você pode fechar os seus olhos durante alguns minutos? Eu anseio para que o Espírito Santo toque você. Toque
você que você receba essa palavra no seu coração. A obra já está completa. Resta para o povo de Deus um lugar de descanso. Muitos têm tentado durante tantos anos fazer a obra de Deus na força do seu próprio braço. E isso é extremamente cansativo. Porque enquanto nós estamos no ministério, nós estamos envolvidos com gente. E muitas vezes as situações de pessoas nos cansam, nos estressam. Mas existe um lugar de descanso. Existe um descanso para o povo de Deus. E esse descanso é para aquele que crê. Porque aquele que não crê, a Bíblia diz, já está condenado. É por isso que Jesus falou: vinde a mim, venham a mim. Se vocês estão cansados e sobrecarregados, não se permitam permanecer cansados e sobrecarregados. Porque quem está cansado e sobrecarregado não consegue crer. Não consegue crer. Uma vez uma grande mulher de Deus chegou para mim e disse: eu tive um momento de tanto desespero e de tanta provação que eu duvidei até da existência de Deus. Uma pessoa de Deus me disse isso. E olha, eu vou te dizer, existe um lugar na presença. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8:18. Diz assim: porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Existe uma glória que espera para fluir de mim e de você por causa de Jesus. Existe uma glória que emana da presença de Deus. E quando nós experimentamos desta glória e desta presença, todas as coisas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as coisas do mundo, o pecado, tudo perde a graça, tudo perde o gosto quando nós experimentamos da glória e da presença de Jesus. Foi por isso que Paulo disse. O apóstolo Paulo foi um homem que sofreu, foi uma das pessoas que mais sofreu por amor ao Evangelho. Ele enfrentou prisões, enfrentou açoites, enfrentou situações que um ser humano normal chega a se exaurir, coisas terríveis, ameaças, difamações. Mas no entanto, ele era alguém que parecia que estava tão imerso na presença e na glória de Deus, que ele disse: isso tudo aí, todas essas tribulações não se comparam à glória que há de se revelar em nós. O mundo, o entretenimento não se compara à glória que há de se revelar em nós. Quem? Os filhos. Ele continua dizendo assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A
criação geme. Toda a criação, o planeta Terra está gemendo pela manifestação da glória de Deus através dos filhos. Eu tenho uma experiência engraçada para contar. A gente estava falando sobre isso ontem lá em casa. E nós estávamos orando ontem à noite lá em casa. Nós assistimos o culto. Uau! Acho que meu sofá está impregnado até agora. Uau! E eu desci, fui orar, fui me preparar. E tivemos um tempo como família lá em casa. Eu, Gustavo, meu cunhado, um amigo que está conosco. E eu tenho 2 cachorras. E a coisa mais engraçada que acontece com as minhas cachorras, para comprovar que isso daqui não é bobeira não, tá? Isso é verdade. Todas as vezes que eu paro na presença do Senhor, e eu tenho lá, a Zê tem uma banheira, né, Zê? Qualquer dia eu vou visitar a sua banheira lá, meu. Uau, meu Deus. Eu tenho uma varanda. Jesus me deu uma casa muito gostosa. E eu tenho uma varanda que é a varanda da glória. Meu Deus. E às vezes eu me deito lá, sabe? E deixo a glória. Tem a música da Ludmilla, né? Que mesmo em silêncio, às vezes, nem que seja para ficar quietinho na presença. Isso acontece quando a gente confia, quando a gente crê na presença de Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Então eu tenho livre acesso. Nós somos VIP. Diga assim: eu sou VIP. Uau, tem um lugar para mim. Lugar só pra mim, né, Tati? A Tati experimentou na minha varanda também. E a coisa mais engraçada que acontece é que quando a gente está orando e adorando ao Senhor, e quando a presença de Deus vem, a Lila, que é a mais novinha, filha da outra que o pastor Márcio me deu, a Lila, ela é elétrica, ela não para um minuto sequer. Correndo, brincando o tempo inteiro. Toda vez que a gente para na presença de Deus e adora, e a presença de Deus vem, as duas se deitam estiradas no chão, lá na varanda. É a coisa mais engraçada. Eu não chamo elas, não, elas vêm e se deitam. A criação geme e aguarda a manifestação da glória de Deus. O mundo está sofrendo, o planeta Terra está gritando nos nossos dias, gente. Né? Você está vendo o noticiário, né? O pau está quebrando, meu. Está difícil. Porque a criação está gemendo pela manifestação dos filhos. Gemendo. Isso não é historinha, não. Isso é realidade. Realidade. Mas só consegue entrar neste lugar, só consegue experimentar dessa glória e dessa presença e dessa plenitude quem está em fé, quem crê. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11. Mateus capítulo 11, eu queria que você lesse na sua casa, sabe? Eu queria que o Espírito Santo, você deixasse o Espírito de Deus falar com você. Mas nós vemos aqui no início do texto, nós vemos que João, ouvindo no cárcere, versículo 2 do capítulo 11, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? João, o homem que foi a voz daquele que clama no deserto, o profeta de Deus. João, o cara que pregava arrependimento,
raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira que há de vir, né? Comecem a produzir frutos dignos de arrependimento. Era assim que João pregava lá no deserto. A voz do que clama no deserto. Deus estava no deserto naqueles dias. Quando Deus está num lugar, Ele atrai, a presença dEle atrai as pessoas. Por isso as pessoas iam ter com João no deserto. E João, o cara que batizou a muitos com batismo de arrependimento, que anunciou a vinda do Messias, João, ele manda num determinado momento, ele estava na prisão, e ele manda alguns de seus discípulos perguntarem para Jesus: é o Senhor mesmo? Ou será que a gente vai esperar outro? João estava cansado. João, imagine você, João devia estar cansado, frustrado. E muitas vezes nós entramos num lugar da frustração. E esse lugar da frustração, esse lugar de feridas, esse lugar de decepção, é um lugar onde a gente não consegue crer. Quando nós mergulhamos em frustrações, em feridas e decepções, nós não conseguimos crer. Logo depois, Jesus segue dizendo em todo o texto, Ele segue dizendo a respeito de João, e Ele elogia João. João foi, entre aspas, ter com Jesus. Lá no final do texto, Jesus diz: vinde a mim. Se você está cansado, vem a mim, que eu vou te aliviar. Foi isso que João fez. Por quê? A manifestação da palavra de Deus, da glória de Deus, das obras de Deus. Quanto nós temos ouvido no Brasil, quantas e quantas oportunidades temos tido na nossa nação de ouvirmos da palavra do Senhor, de vermos coisas que Deus está fazendo. O nosso coração não pode resistir. Nós precisamos crer, porque quem crê entra no descanso, entra no lugar de descanso em Deus. E por que existem tantos crentes estressados, né? Ontem a Zê falou sobre isso. Eu estava acompanhando lá em casa. Eu me lembro de que alguns anos atrás eu era tão viciada em música, eu era viciada em voz, eu era viciada em performance, era viciada, porque eu achava que a voz era uma forma de compensação para mim. Mas Deus fez um negócio comigo muito interessante. Deus me viciou na presença dEle. Eu não dou conta de cultos mais... Sabe aqueles cultos mais ou menos? Que você sai com aquela sensação de cadê? Cadê a presença? Cadê a glória? Cadê o fogo? A Zé é viciada também. Viciada em Jesus. Viciada na presença de Deus. Eu tenho algumas pessoas que são responsáveis. Eu queria até honrar Dan Duque, Marte Duque, são queridos, estão indo embora do Brasil essa semana, estão voltando para a terra natal. Eu me lembro da primeira vez que eles vieram em Lagoinha. Nós nos reunimos lá embaixo, no salão, lá embaixo no templo, no tabernáculo. E eu me lembro da Ana Paula, cara, estirada lá na frente. E eu estava lá atrás, e a gente não entendia o que era aquele negócio. A gente nunca tinha experimentado aquilo antes. Tudo que a gente sabia era ritual, meu. Tudo que a gente conhecia muitas vezes era chegar e cantar canções e fazer coisas, mas nós nunca tínhamos experimentado da presença, da glória do Senhor. Eu te falo que quando você é invadido pela glória e pela presença, você começa a não mais se contentar com um pouquinho, se contentar com um beijinho de Deus, com um momentinho na presença de Deus. Quantas pessoas lutam
consegui abrir a Bíblia durante a semana. Meu Deus, que sacrifício! Deus, eu vou fazer aqui o meu sacrifício de amor ao Senhor. Ai, meu Deus, que sacrifício, que difícil. A Bíblia é pesada de abrir. E leu um versículo, e Davi contou ao povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. Amém, Deus. Que seja feita a tua vontade. Obrigado por esse dia. Amém. Tchau. Meu, que espécie de relacionamento é esse? Como meu marido costumava dizer, que farofa é essa? Farofada. Deus não chamou, gente, Deus não chamou a gente para ser empregado, sabe? Aquela coisa, obrigação. Te paga todo mês e você faz por obrigação. Não é isso. Deus nos chama para sermos filhos. Filho. Estou falando de filho que tem relacionamento sarado com o pai. Filho que tem relacionamento sarado com seu pai, ama estar na presença, ama estar com seu pai. Na minha adolescência eu não conseguia conversar com meu pai. Era 880. Ou era oi, ou era quebra-pau. E uma das coisas que Deus restaurou antes do meu pai ir para ter com Jesus, uma das coisas que Deus restaurou foi o meu relacionamento com meu pai. No dia da gravação do Nos Braços do Pai, o meu tio, irmão do papai, tinha morrido. E naquele dia eu estava muito quebrada e eu escutei o Espírito Santo falando nitidamente comigo: vá até o seu pai. Papai cortava cabelo ali na Savassi, era barbeiro. Vá até o seu pai, peça perdão a ele pela sua adolescência. E naquela semana eu obedeci ao Senhor e eu fui lá. O papai estava completamente quebrado. Parece que Deus preparou tudo, toda aquela situação. E eu cheguei lá no salão, eu já era casada, mulher velha já. Cheguei lá no salão, não sabia nem por onde começar. E eu chamei o papai, falei: pai, vem cá. Eu quero te pedir perdão por isso e isso. Comecei a dar nome às coisas. E o papai também começou a pedir perdão por coisas. Uau! E o Espírito Santo veio, estava eu e ele em lágrimas naquele lugar. Quem passasse ali ia achar a coisa mais estranha do mundo. Mas estava eu e ele em lágrimas, nós nos abraçamos. E o meu relacionamento com meu pai mudou completamente a partir dali. Completamente. A ponto de nós passarmos horas no telefone, batendo papo, falando sobre as coisas de Deus. Relacionamento com o Pai, o Pai Celestial. Não pode ser algo rapidinho, algo casual, algo porque eu preciso ministrar, aí eu vou parar na presença de Deus. Eu preciso ministrar, eu vou me preparar, eu vou ler a Bíblia, né? Senão eu não vou ter o que falar. Deus não está nos chamando, gente. Deus está nos chamando para a profundidade da presença dEle. Deus está nos chamando para sair do lugar da religião e assumir o nosso lugar, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Deus está nos chamando, o Espírito Santo de Deus está nos chamando para ter um relacionamento real com o Pai. Um relacionamento real na presença de Deus. Ano passado eu passei por uma situação, aliás, nos 2 últimos anos que se passaram, eu passei por situações lamentáveis na minha vida. E o meu coração se frustrou tanto com tantas coisas e tantas situações.
Eu continuei ministrando, Deus trazendo graça, mas eu estava cansada. Deus, eu não aguento mais ver podreira, não aguento mais ver confusão. E eu comecei a orar ao Senhor: Deus, o que está de errado, o que está de errado, o que está de errado, o que está de errado. E o Espírito Santo começou a falar comigo: você precisa passar mais tempo na minha presença, está pouco. Você precisa passar mais tempo na minha presença. Você precisa amar a minha presença como eu amo a sua. E esse ano aconteceu algo muito louco, meu. Foi que Deus começou a me trazer de volta a uma profundidade na presença dEle, é um amor pela presença dEle. Tem alguma coisa nova, eu posso sentir que existe algo novo de Deus sobre as nossas vidas. Existe um fresco, existe uma unção fresca sobre as nossas vidas. Existe um lugar no rio da presença de Deus. É possível estar neste lugar, ainda que você esteja no deserto. É possível permanecer fluindo na alegria do Espírito Santo, ainda que você esteja no deserto. É possível. Porque quem faz a obra, aliás, a obra já está consumada. Por que você está tão estressado? Por que você está tão nervosinho? Falta de ir para a presença de Deus, falta de ver Jesus. Porque quem vê Jesus, gente, quem tem uma visão da glória de Deus, não se desespera quando as situações vêm, quando as situações adversas vêm, quando as lutas vêm. Um dos anos mais difíceis da minha vida foi o ano que eu perdi o papai. Olha só que maravilha. Deixa eu contar para a Ana. O ano que eu perdi meu pai foi o mesmo ano, foram 2 meses depois que vocês me enviaram do Diante do Trono. Gente, eu tive um ano eu tive um ano daquele, vocês não acreditam. Porque eu tive que andar sozinha. A Ana e a Zé, elas riam da minha cara no dia que a gente se reuniu. Elas riam de mim, me falavam: você tem que voar, Anny. Eu falei: E o meu coração estava doído. Meu pai tinha morrido, e agora quem poderá nos defender? Não tinha ninguém, não tinha ninguém. Tinha dia que eu não encontrava essas duas nem para orar por mim, por telefone, cara. Você sabe por quê? Deus vai tirando as nossas muletinhas que a gente gosta muito de usar. A gente gosta muito de usar pastores, usar os nossos pastores, usar os nossos líderes. A gente gosta muito de usar, sabe? Eu vou no congresso do DT porque lá todo mundo é ungido. E eu vou receber da unção de Deus. Vai. Mas não pense você, olha só. O que eu estou oferecendo para você aqui hoje, o que eu estou falando para você aqui hoje, é de uma vida que vai além dos congressos. Diga para quem está do seu lado: existe vida além dos congressos. É possível que você gere unção sobre a sua própria cabeça. Sabia? Não tem elite espiritual, não.
Mas eu não consigo. Vai para a cruz que você consegue. Corre para a cruz. Corre para a cruz. Mas eu tenho tantas dores. Coloca suas dores na cruz. Jesus é homem de dores. Ele dá conta de levar as nossas dores. A gente não dá conta. A Zé ontem estava falando sobre isso, sobre lançar sobre Ele as nossas dores, lançar sobre Ele as nossas feridas, porque só consegue experimentar da plenitude da glória de Deus quem lança sobre Ele as suas feridas. Chega de alisar a ferida, igreja. Chega de lamber feridinha velha. Ai, tá doendo, fulano falou assim comigo. Chega. Existe mais. Existe mais. Tem muito mais. Sabe, nós poderíamos estar pregando outro tipo de pregação. Gente, nós poderíamos estar fazendo outras coisas nos congressos, entendeu? Uau, nós ainda estamos falando sobre as nossas feridas, porque muitas vezes ainda somos como crianças, sabe? Crianças birrentas, que não querem crescer, que não querem assumir o seu lugar de filho. Não é bastardo, é filho. Filho, nós somos chamados para sermos filhos. Filhos de Deus. A casa de Deus, a casa do oleiro, é o melhor lugar para nós estarmos todo o tempo da nossa vida, todos os dias, porque nesse lugar Ele arranca as nossas feridas, Ele nos alisa, Ele nos trata quando a gente precisa ser tratado. Sabe, tem muita zigue-zira na nossa cabeça às vezes, muita coisa confusa, muitas situações, e que se a gente não entra na presença de Deus, a gente começa a carregar peso, e quem carrega peso não consegue crer, e quem não consegue crer não consegue se encher da glória de Deus. Incredulidade, a gente precisa tirar isso do nosso coração. Tirar do nosso coração toda incredulidade, sair desse lugar de incredulidade, de dúvida, de medo, sair desse lugar e entrar neste lugar em Deus, assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, acima. Existe um lugar para mim e para você. Existe um lugar para você. Existe um lugar para você. Tem um lugar na presença de Deus. Lugar VIP para você. Crente não vive sem glória de Deus. Crente sem glória de Deus é crente mal-humorado. Cara, nossa, gente mal-humorada. Gente, se eu passo um dia sem parar com Deus, eu não sirvo para nada. Não sirvo para nada. Meu marido sabe muito bem. Está na hora de nós entendermos que o evangelho não é para ser vivido na força do braço. Eu não consigo vencer o pecado, o que é que eu faço? Vai se encher de Deus. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta e se encha do Espírito Santo. Coma da palavra de Deus. Não é fast food gospel evangélico não, gente. É amar, sabe? Quando a gente ama, a gente gasta tempo. E eu queria fazer 2 orações hoje. Queria que nós todos orássemos juntos, por 2 motivos. Primeiro, para Deus colocar amor no seu coração pela presença dEle. Porque a gente tem à nossa disposição o pão e a água da vida, cara. Uau, Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos o rio de vida dentro de nós, à disposição, todo o tempo. Mas se a gente não para buscar, se a gente não ama a presença de Deus, não tem como ser cheio. Você sabe o que Deus tem para fazer através de você? Pasme. Mas o sonho de Deus é que a sua sombra na rua comece a curar as pessoas daí para cima.
vida medíocre. Eu não me conformo em fazer show gospel. As pessoas podem chamar de show gospel. Eu tenho queridos amigos, amigos amados, que são artistas, que fazem arte. Eu não fui chamada para simplesmente vir e cantar canções. Eu creio que o chamado de Deus para mim é o de ver a glória de Deus se manifestar. Eu tenho sonhado com isso durante todos esses anos. Todos esses anos. Todos os anos. Os últimos 10, 12 anos eu tenho sonhado com a manifestação da presença e da glória de Deus. A gente viu um pouquinho. Alguns anos atrás nós vimos um pouquinho. E eu resolvi o seguinte, que eu vou sair do lugar da frustração, sabe? Eu resolvi sair desse lugar de lamentar pelo passado e começar a buscar o novo de Deus. Deus tem mais, existe mais, existe mais, existe mais. Talvez você seja chamado para ser um artista, mas eu quero te dizer, existe mais do que cantar canções. Deus tem pessoas que Ele quer que sejam artistas, sim, chamados de artistas, mas que sejam entupidos, impregnados, viciados na glória de Deus. Porque quando isso acontece, a música que você canta deixa de ser só entretenimento para as pessoas e começa a fazer efeito, começa a curar os enfermos, começa a batizar com o Espírito Santo, gente começa a ser salva. Meu Deus! Eu queria que você orasse nessa hora. Se você pode, fique em pé no seu lugar. Eu nem sei se dá, acho que não dá para chamar o povo aqui na frente não, né? Tá difícil demais aqui, meu. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu creio que todos nós, sabe? Todos nós. Todos nós precisamos mais amor no lugar secreto, mais amor pela presença de Jesus, mais amor pela presença de Jesus. Um dia a pastora Ana Lúcia falou para mim, nós precisamos nos amar, sabe, ter um pouco menos de cuidado com a gente mesmo. Às vezes a gente se preza tanto, que a gente se preza mais do que a gente preza a presença de Deus. Às vezes a gente adora pra gente mesmo, sabe? Às vezes a gente canta, mas canta, Deus faz isso pra mim, faz aquilo, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Mas tá na hora da gente ver Jesus, sabe? Ter uma visão da glória de Deus. Quando nós temos uma visão da glória dele, tudo desaparece, tudo perde o valor, tudo fica pequeno, tudo fica muito pequeno. Nessa hora, feche os seus olhos. Onde você está, comece a pedir a Jesus, Senhor, Espírito Santo de Deus, me dá mais amor pela Tua presença, Senhor. Mais amor pela Tua presença, Jesus. Mais amor pela Tua presença, mais amor. A Tua palavra diz que eu posso entrar, mas eu não tenho entrado. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Me perdoa pelas vezes em que eu ignorei a Tua presença em mim, Jesus, e não parei para estar com o Senhor. Me perdoa, Senhor. Lava-me com Teu sangue. Pelo novo e vivo caminho eu posso entrar, e eu quero entrar, e eu quero ir e me assentar contigo nas regiões celestiais. Eu escolho ir, Deus, eu escolho ir. Eu escolho estar contigo, Senhor. Eu escolho a Tua presença, Jesus. Eu escolho a Tua presença, Senhor. Leva-me, Deus. Oh, mais amor, mais amor, mais amor, mais amor pela presença, mais amor pela presença, mais amor pela presença. Se você precisa de mais amor, erga suas mãos ao Senhor. Oh, Xande Babassai, aqui te chama na sangue. Oh.
presença. E essa é a glória que há de se manifestar em nós, em nós, em nós, através de nós, sim. Mais amor, mais amor, mais amor. Mais amor no santo lugar, mais amor. Mais amor pela tua palavra, Deus. Mais amor pela tua palavra. Mais amor pelo teu Espírito, pela tua presença. Mais amor, Deus. Menos amor pelas coisas deste mundo. Mais amor por ti, Jesus. Mais amor por ti. Oh, Shande Basande. Oh, Shekababa Sandaraba. Shekaba Sandaraba. Oh. É tempo de subir, subir, subir aos lugares altos em Deus. Subir, subir, de volta aos lugares altos, de volta aos lugares altos. Acima, acima, acima de toda dúvida, acima de toda frustração, acima do medo, acima. Oh, oh, Shakababa Sande. Oh, Shande Baba Sande Nekito Shaba. Oh, Shorandara Sandara Baba Sandara Basande. Oh, Shakababae. Oh, acima do respeito humano, acima do medo dos homens. Oh, sim, sim, sim. Oh, sim, 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 sim. Oh, deixa o Espírito Santo te desconstruir. Oh, sim. É isso que acontece na presença. Ele nos desconstrói e nos faz de novo. Uau. Uau. Oh, sim, sim. Sim. Feche os seus olhos nessa hora para você não se dispersar aí na sua casa. Oh, Shande Babassaie. Deixa o Espírito de Deus te levar, sabe? Não vou te falar o que você tem que fazer, não. Mas faça. Faça. Se lance. Se lance. Se lance na presença do Senhor. Se lance. Se lance. Volte para esse lugar. Vá para esse lugar. Suba. Suba. Suba.